Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos nesse instante. Vamos dar prosseguimento à nossa análise e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que nós estamos no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. O item que nós vamos falar alguma coisa hoje é bem e mal sofrer. Recapitulando que no vídeo passado nós falamos alguma coisa sobre a loucura e o suicídio. E neste nós vamos falar justamente a respeito do sofrimento, que é o assunto, o foco principal deste capítulo, que ele é muito grande, tem vários itens, e nós estamos avançando no entendimento e na compreensão das razões do sofrimento que nós passamos aqui. Inúmeros sofrimentos. Cada um de nós carregamos as consequências daquilo que nós fizemos no passado, porque com certeza muitos erros nós cometemos. Hoje nós estamos aprendendo, estamos colhendo a consequência daquilo que nós fizemos, e muitos de nós ainda estão passando por situações difíceis na condição de prova, justamente para fazer aquela provinha de final de semestre, final de ano, para verificar se realmente aprendeu o conteúdo da lição que foi transmitida, que foi passada. A prova que nós suportamos é justamente esse, o entendimento, para ver se nós estamos qualificados e aprendemos já com os resgates anteriores, dores, sofrimentos e conhecimento e estudo que já fizemos. E se nós estamos aptos a dar um passinho a mais no degrau da nossa evolução, que é contínua e ela é de maneira infinita. Sempre vamos ter algo a melhorar em nossa existência. Então hoje nós vamos fazer essa abordagem, bem e mal sofrer. Mas olha que interessante, é possível então sofrer bem? É possível então sofrer mal? O que ele quer dizer com isso aqui nessa abordagem? Aquilo que nós vemos corriqueiramente entre a nossa própria família, ou a gente também num comportamento equivocado desse, ou com alguém que a gente conhece. Existem muitas pessoas que, passando por sofrimento, por grandes dificuldades, elas potencializam o sofrimento que passam, através da maneira como encaram essa situação difícil. Então, existem muitas pessoas, e vamos refletir em nossa intimidade para ver se nós também não estamos agindo dessa maneira, que quando estão passando por dificuldades, sofrimento, dores, doenças ou algo parecido, a pessoa potencializa aquela situação, aumentando em muito as dificuldades por que está passando. E como se não bastasse essa potencialização das dores do sofrimento próprio, ainda transmite para aqueles que estão ao seu lado. Normalmente um familiar, uma pessoa querida que está ali ajudando na sua convalescência, para que melhore a sua condição. E essa pessoa amargurada, rebelde, diante do sofrimento que está suportando, reclama, potencializa e diz que nada dá certo, e diz que por que isso acontece comigo, e assim por diante. Inúmeros fatores que a pessoa apresenta no seu comportamento, na lida com aquela situação que está passando, e que dificulta ainda mais a sua recuperação. Então, aquilo que seria um resgate para ser suportado, ou uma prova para ser suportada com coragem, com resignação, a pessoa agindo dessa maneira, ela está proporcionando mais débitos perante a justiça divina. Por quê? Porque nesse momento em que passa por dificuldade, significa que Deus olhou e viu que nós estávamos em condições de suportar o resgate de algo que fizemos errado lá atrás. Então vem a prova,
ou vem a expiação e passamos por aquilo. Se nós não tivermos coragem, não desejarmos do fundo do coração superar essa dificuldade e ficarmos apenas reclamando, aquilo que é um resgate que nós estamos pagando, entre aspas, os erros do passado, nós vamos estar criando novas situações difíceis para a vida futura. Por isso que existe o bem sofrer. Mas como então significa o bem sofrer? Como que alguém pode estar bem sofrendo? Simples. Compreendendo os mecanismos da justiça de Deus. Se nós já estamos aprendendo que o Pai é justo e Ele nos ama, Ele não nos puniria, Ele não deseja a nossa dor e o nosso sofrimento. Então por que nós sofremos? Consequências das suas leis, e tem que ser assim. Por quê? Porque cometemos erros e nós precisamos reparar os erros que nós cometemos. Só que muitos de nós precisam passar pelo processo da dor física, das dificuldades nessa existência material. Por quê? Porque apenas pela inteligência, pela compreensão, ela não consegue compreender a necessidade de reparar os erros que cometeu. Então é importante passar pelo processo dolorido e assim ir aprendendo através da dor, do sofrimento, que nós precisamos mudar o nosso comportamento perante nós e perante o nosso próximo. Mas por que perante nós? Porque lá atrás nós também cometemos erros graves com a nossa vida, com as nossas existências anteriores. Nós nos maltratamos, nos envolvemos em situação de eminente perigo, nós ingerimos muitas drogas, bebidas, tivemos um comportamento extremamente desregrado, e tudo isso lá em outras existências do passado fez com que nós chegássemos à morte do corpo físico. Muitas e muitas vezes fomos suicidas inconscientes devido ao mau comportamento. E hoje nós temos que reparar os erros que cometemos lá atrás. E muitos de nós é necessário passar pelo processo da dor para compreender a necessidade de dar valor ao seu corpo, dar valor à saúde, dar valor à família, dar valor àquele que está ao seu lado. Lá atrás também cometemos erros em relação ao nosso próximo, diante da nossa agressividade, diante dos nossos interesses. Muitos erros, com certeza assim fizemos. Necessário repará-los. Necessário. Aí vem a justiça de Deus. E uma vez que nós estamos compreendendo essa necessidade para nos tornarmos pessoas melhores, tirando o fardo das culpas e dos erros que nós carregamos nessas intermináveis reencarnações, nós vamos assim melhorando a cada reencarnação. É como se nós fôssemos depurando os nossos sentimentos, aprimorando a nossa inteligência na compreensão das leis que o Pai estabeleceu. E assim nós vamos melhorando a cada dia. Então, nós observamos aí o ensinamento contido aqui no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a importância de nós nos atentarmos para a maneira como nós estamos lidando com o sofrimento que nós estamos passando. Nos convida o Evangelho a que nós tenhamos resignação, ou seja, a aceitação da dor que veio nos visitar e não nos revoltar, mas aceitar, fazer de tudo que está ao nosso alcance para buscar a cura, nos esforçarmos para melhorar.
bateu o desânimo, a depressão, nos esforçarmos para sair dessa situação, utilizando os meios que a ciência dispõe que está à nossa frente. Não podemos desanimar, não podemos deixar de fazer aquilo que pode ser feito e que está à nossa frente para obtermos a cura. Porque todo aquele que se entrega a uma situação difícil, a uma situação de dor, e não se mexe, e não corre atrás, e não faz nada para tentar se restabelecer, se fortalecer, para ir em busca da cura, e com o advento do desencarne, é um suicida inconsciente. Ou seja, ele não quer, ele não agiu de maneira com ação para tirar a sua vida, mas ele, pela omissão, permitiu que a sua vida biológica fosse extinta e assim teve a sua existência aqui antecipada, prejudicando o processo reencarnatório que foi estabelecido antes, prejudicando as oportunidades nessa existência de passar por situações com coragem e resignação e suportá-las com dignidade e caminhar na sua evolução. Quando nós passamos por momentos difíceis e suportamos essas dificuldades, depois de um período de descanso, de acomodação, daquelas dificuldades que passamos, quando já estivermos com força suficiente, uma nova situação virá. Mas por que isso acontece conosco? Ora, porque nós provamos que estamos capacitados e fortalecidos para resgatarmos mais erros que praticamos lá atrás. Mas nós temos que tirar essa ilusão da cabeça que todo resgate é só com dor e sofrimento e doença. Não é assim que funciona. A maioria dos nossos resgates é pelo trabalho edificante, pelo trabalho ao seu próximo, pelo esforço de ser útil na sociedade, de ser útil junto à família. Não precisa ser sofrimento sempre. Muitos acham que o espírita sofre e que só fala de dor e sofrimento. É uma maneira equivocada de compreender o resgate dos erros que nós cometemos lá atrás. É lógico que muitos é através da dor, porque nós ainda somos rebeldes demais. E só aprendemos pela dor, pelo processo da experiência, dos erros que fizemos outros passarem lá atrás, precisamos passar aqui. Mas também, muitos desses resgates, das provas, são pelo trabalho ao nosso próximo, pelo exercício de amor ao outro. Não precisamos sofrer. Mas, se sofremos, o Pai nos ensina a respeito da bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que sofrem, porque serão consolados, segundo ensinou Jesus. Mas que consolo é esse? O consolo é do aprendizado, o consolo é do pagamento dos débitos do passado. Nós estamos pagando as dívidas que nós contraímos lá atrás. E todo aquele que paga a sua dívida, uma hora ele vai ficar sem dívida. E quando nós estamos pagando a nossa dívida, através do sofrimento, através do trabalho útil, edificante ao próximo, nós vamos melhorando as nossas vidas futuras. Nós estamos nos preparando com as dores de hoje para as felicidades de amanhã. São os frutos que nós vamos colher lá na frente. Por isso, o bem sofrer. Porque se nós estivermos agindo equivocadamente pelo mal sofrer, nós estamos ainda contrariando débitos para as outras existências. E serão difíceis. Serão difíceis. Por quê?
porque não tivemos a coragem nesta existência de suportar os resgates dos erros anteriores. Então o convite que nos vem, Jesus nos mostra, é justamente esse. Tenhamos coragem para suportar as dificuldades. Mesmo diante das dores, dos sofrimentos, das dificuldades, que nós possamos passar por esse processo com resignação e levar ao nosso próximo, aquele que está próximo da gente, uma lição de coragem, de superação. Porque é isso que aquele que está próximo de nós, no nosso círculo, estão vendo em nós. Então, mesmo quando nós estamos passando por dores, e nós passamos com coragem realmente, passamos com esse desejo de suportá-las com hombridade, com honra, nós estamos ensinando aqueles que estão perto da gente. Então, nesse processo de resgate, através dessas situações difíceis, além de estarmos pagando os débitos do passado, nós estamos contrariando créditos perante o nosso próximo. Numa próxima existência, ou mesmo nessa, numa outra situação mais difícil para frente, onde teríamos que suportar grandes dores, devido a esse comportamento nosso, pela misericórdia do Pai, nós vamos passar por dores muito mais amenas. Passaremos com muito mais facilidade. Por quê? Por merecimento do comportamento anterior que nós tivemos. Tudo fica mais fácil de compreender quando nós temos o desejo sincero de aprender os ensinamentos apresentados por Jesus, contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, contido nos Evangelhos da Bíblia Sagrada. Questão de boa vontade, de compreensão. Para finalizar esse encontro de hoje, tem uma frase extraordinária nesse item, e eu quero que vocês reflitam muito, trazendo para si o que está sendo falado aqui. E diz assim: quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo, e quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Eu fui o mais forte porque eu tive coragem, eu enfrentei a dificuldade, sabendo que o Pai está do meu lado, está do nosso lado, nos amparando a todo instante. Fortaleçamos a nossa fé, meus irmãos, acreditando nisso, sem dúvida nenhuma. E toda dificuldade que vir à nossa frente, todos os desafios que virem à nossa frente, nós vamos superá-los. Não importa o tempo que demore, nós vamos superá-los com confiança e com esperança de passar por tudo isso e melhorarmos na escala evolutiva um pouquinho mais, nem que for um degrauzinho, mas que a gente melhore e que a gente compreenda que o Pai não quer o nosso mal de maneira alguma, não nos pune, que tudo o que acontece é consequência da lei de ação e reação, lei da física, lei de causa e efeito, lei divina, ensinada no Evangelho e no Livro dos Espíritos. Meus amigos, que possamos refletir a respeito disso, do bem e do mal sofrer, e ver como que nós estamos agindo diante das dificuldades. Vamos à oração de encerramento? Mestre amigo, nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça.
que através do conhecimento possamos melhorar a nossa conduta, a conduta perante nós e perante o nosso próximo, que possamos suportar essas dificuldades com coragem, com honradez e ir assim preparando o nosso futuro, um futuro com mais tranquilidade, com mais equilíbrio e buscando a felicidade. Assim seja. Meus amigos, fiquem na paz de nosso Mestre Jesus. Um abraço.